Essa foi uma pauta que eu gostei muito de fazer e mostrar, usando todas essas novas ferramentas, né? Porque ela quebra um pouco essa ideia da população e principalmente dos leitores do Globo, né? Assim, quando eles opinam naquelas coisas, eles falam lá, olha, tem mais é que morrer mesmo, não sabe nem sei se são leitores, mas são as pessoas que entram usando o anonimato da internet, né? Mas elas, normalmente, elas tecem opiniões bem críticas e opiniões, vamos dizer assim, bem preconceituosas, né? A Ângela me tirou aqui. Mas é isso. Hoje eu trabalho nessa editoria Rio, fazendo esse tipo de matéria, né? Eu tenho 3 versos assim, que eu participei, que meu nome aparece e tal, e outros em que o trabalho foi feito em equipe. O primeiro verso que eu ganhei foi a história de uma pessoa que procurou a justiça para fazer uma denúncia, pediu proteção e não conseguiu, e acabou sendo morta. E as denúncias eram graves, e ela acabou sendo executada. O segundo prêmio ESSO, e esse foi um prêmio ESSO principal de jornalismo, a categoria do prêmio ESSO tem várias categorias, e tem o prêmio ESSO de jornalismo, que é o prêmio máximo que é entregue por ano é a mais conceituado, tal, mais badalado prêmio. São vários prêmios hoje, uma fartura de prêmio, mas o ESSO tem essa tradição que é muito antigo e tal, e aí é sempre muito considerado. Mas outros prêmios, matérias importantes também recebem prêmios de vários lugares, são ótimos. Mas esse segundo prêmio foi o prêmio ESSO de jornalismo, e foi o Rio, início dos anos de 2000, 2001, 2003, o Rio viveu um momento, era um momento crítico de muitas pessoas sendo atingidas por balas perdidas e tal. Se falou, e ali começou o embrião da campanha de desarmamento, ou seja, as pessoas precisam devolver suas armas, ninguém precisa andar armado. Então, a partir desse momento, me deu a ideia de saber exatamente de onde essas armas estavam, como essas armas estavam chegando no Rio. E havia uma crença, uma lenda, reproduzida anos após anos, dizendo que essas armas chegavam através das fronteiras com o Paraguai, até hoje. Mesmo na eleição presidencial, a última, e o CR, polarizado aí pelo CR e pela Dilma, esse assunto foi colocado, as fronteiras, se discutiu muito os projetos para evitar a entrada de armas e drogas pelas fronteiras do país. E, olhando com uma lupa maior, eu percebi o seguinte: bom, ela entra pela fronteira também, mas o grande responsável pelo abastecimento de armas para o comércio ilegal do Rio eram os próprios quartéis das polícias, os próprios quartéis militares. Por quê? Porque o que eu fiz? Eu peguei as armas todas que haviam sido apreendidas até então, peguei aquele bolo, eram centenas e centenas, separei as armas que tinham numeração, e lá a polícia faz esse trabalho, mas nunca tinha feito o trabalho que eu fiz, e resolvi fazer o seguinte: olha, vamos rastrear essas armas, pedir ajuda para fazer um rastreamento às empresas. Elas são as mais interessadas em deixar essa questão clara, né? Ou seja, e aí foi isso que eu fiz. E aí a surpresa foi enorme, assim, né? 10%, sei lá, 10% vinha para a fronteira, o resto, 80%, 90%, saíam dos quartéis do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, das polícias civil, militar, da Polícia Federal. Era arma, granadas. Eu me lembro que saía, aparecia granada em Ipanema, jogavam granada em tudo que era canto aqui, era assim, a quantidade de granadas era enorme. E no caso das granadas,
eu ainda provoquei uma crise na Argentina, porque eu descobri que elas saíam dos quartéis militares da Argentina. E aí deu uma complicação. Eu acho que eu dei umas 15 entrevistas para correspondentes, mandaram equipes inteiras aqui no Rio para me entrevistar, para saber exatamente o que estava acontecendo. E eu mostrando lá os documentos, não sei o que e tal. Bom, teve uma investigação, né, no Congresso argentino e tal, me lembro que eu dava entrevista para as rádios da Argentina e tal, mas era certo. O que acabou causando tanto impacto foi essa descoberta que nem mesmo a polícia sabia. E eu me lembro que eu conversava, as pessoas que faziam esse tipo de trabalho na polícia achavam curioso, não acreditavam nos dados que eu estava repassando. Então, acabei recebendo o prêmio ESSO, e agora, no ano passado, ou seja, em 2011, eu recebi um outro, que é a história da região serrana, né? Até uma menina, uma estudante aqui, esqueci o nome dela, ela veio, poxa, eu te conheço, eu já vi tudo de você na internet e tal, eu veio fazendo mil perguntas, e aí falou assim, não, você tem uma fazenda na região serrana? Eu falei, não, fazenda não, eu tenho um sítiozinho, planta orgânico lá, é a minha distração, assim. Gosto muito de ir nos fins de semana, toda vez que eu posso ir para lá, cuidar de planta, onde eu fico tranquilo. Mas eu estava em janeiro do ano passado, quando aconteceu aquela tragédia da região serrana, né, provocada pelas chuvas. Eu estava viajando, estava de férias, mas eu lembro de ter as primeiras imagens que eles conseguiram gerar. Eu lembro que eu vi no Jornal Nacional, isso me deixou bem chocado. Era a imagem daquela Praça dos Suspiros ali no centro de Friburgo, completamente coberta, umas barreiras ali, atingiram uma igreja e tal. E aquilo caraca, a primeira coisa que nós fizemos é retornar, porque a minha família da minha mãe é de Itaipava, parte pobre, evidentemente que eu sou muito pobre, a minha família mora lá, parte da minha mãe, né? E eu comecei a ligar mesmo, a gente voltou, minha mulher que é médica foi imediatamente para lá, se colocou como voluntária e foi ajudar, socorrer as pessoas. Eu fiquei com as crianças aqui, né, no Rio, e sem comunicação qualquer, né, assim, a gente perdeu qualquer comunicação, e aquelas imagens, e depois, quando eu retornei, eu vi que as pessoas estavam assim, super solidárias, né? O país inteiro mandando donativos nos governos. Eu vi os empresários aparecerem para tratores, cedendo tratores, máquinas e tal. Bom, tudo bem, eu comecei a trabalhar, e aí, quando eu ia para Friburgo, eu estava notando que a cidade continuava, parecia que nada havia sido feito. Ou seja, toda aquela multidão de mantimentos, a Dilma, a presidente, a Dilma foi lá e falou o seguinte: olha, estou cedendo aqui não sei quantos milhões, não sei o quê,